corações. Usa a minha vida, eu te peço, Senhor, mais esta vez para a glória, para o louvor do teu santo nome. Assim eu oro a ti e tudo te entrego em o nome de Jesus. Amém e amém. Toma mais assento, igreja, glorificando ainda o nome do Senhor. Como foi mencionado aqui, em poucos instantes estaremos celebrando a ceia do Senhor. Devemos lembrar, irmãos, que uma vez que estamos em Cristo Jesus, já não estamos mortos espiritualmente. Jesus veio para dar vida com abundância. Nós estávamos distantes de Deus, porque o que nos sobrava, nós tínhamos era uma lei que nos condenava. Sim, a lei não salva ninguém. A lei foi dada por Deus para apontar os nossos pecados, assim mesmo. Nós éramos devedores porque tínhamos quebrado. E quantas leis precisa o homem quebrar para se perder? Quantas leis quebrou Adão para que ele fosse lançado fora? Uma. A desobediência causou o distanciamento de Deus para com o homem, com a sua criação. Deus, na verdade, não tem prazer no pecado. Deus tem prazer na obediência. Nós muitas vezes falhamos. Mas o texto está dizendo que nós estávamos mortos em nossas transgressões. Preso a um relacionamento que Deus mesmo estabeleceu. Foi Deus que deu a lei. A lei em si era perfeita, o problema, a imperfeição estava em nós. Era um alvo muito distante do nosso alcance. É como se eu pudesse estabelecer uma norma para que todos aqueles que tocassem o teto dessa igreja num pulo, seria salvo. Ninguém poderia se salvar. O pecado está em nós. Nós somos gerados no pecado. A semente do pecado está na criancinha, ainda que ela não pecou ainda, mas é só dar o tempo. É só esperar que se cumpra as primaveras. E um dia ela vai cometer o seu primeiro pecado. A inocência vai embora. E assim foi com os primeiros pais. Adão e Eva pecaram. Mas aqui nós estamos dizendo que nós estávamos presos na lei. Paulo está distinguindo as duas coisas, a lei e a graça. Veja que a lei, ela veio para apontar a necessidade de uma graça, Rafael. Porque se Deus onisciente, Halel, se Deus onisciente, sabedor de todas as coisas, nunca vai pegar Deus de surpresa. Deus simplesmente sabe. Ele pode todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele é poderoso para salvar, para libertar. Ele não se torna forte como nós nos fortalecemos às vezes com um bom alimento. Deus simplesmente é poderoso. Ele não cresce no seu conhecimento, Ele simplesmente tem todo o conhecimento. Então, digamos aí, vamos retroceder, vamos voltar um pouco atrás. Eu gosto de fazer isso quando se trata de assuntos, principalmente doutrinários. É que quando nós falamos de um determinado assunto, convém nos voltar aonde isso aconteceu por primeira vez. Voltamos no Jardim do Éden. Deus estabelece ali regras para ser cumpridas. Adão recebe aquela ordem que daquele fruto não comesse. Deus coloca tudo perfeito, sabendo que Adão pecaria. Deus sabia, na sua onisciência. Mas Deus a si mesmo estabelece, porque Deus começa dando ao homem o livre-arbítrio, sem o qual não há louvor. Eu já vi pessoas dizendo para mim, pastor, por que Deus deu a gente esse livre-arbítrio? Deus não estava pensando? Deus não sabia que nós íamos... É igual aquela criancinha que você dá um bolo para ela e ela se lambuza toda, né? Da cabeça aos pés. Então nós sabemos que Deus nos dá o livre-arbítrio para que nós, por uma escolha própria, um desejo natural nosso, nós viéssemos à obediência. Nós obedecêssemos a Deus. Deus sabia. Deus não pôde violar esta lei. Deus nos deu o direito. Tanto é que você veio aqui nesta manhã com as suas próprias pernas, com a sua própria vontade, com uma vontade e um desejo de adorar a Ele. E aí está o verdadeiro louvor. Aí Deus aceita, porque ainda que somos limitados, eu falei um pouco quinta-feira sobre isso, ainda que somos muito limitados, existe algo perfeito, que é a intenção do coração. Talvez você não tenha a melhor voz para cantar, mas quando você louva a Deus, Deus recebe, porque Deus conhece o teu coração e sabe qual é a sua intenção de exaltar e glorificar o seu nome. Imagina, irmãos. Então nós vemos aqui que no começo, desde o início, Adão peca.
desobedece a Deus e agora a lei torna-se a sua inimiga. A lei não veio para outra coisa a não ser acusar-nos. Irmãos, vamos fazer um exemplo aqui, bem fácil, um exercício. Digamos que se eu virasse para vocês agora e disséssemos, vocês que estão do meio para a esquerda estão disciplinados. A Marina que não vai dar para a direita. Eita, baianinha esperta. Vocês da metade para a esquerda estão disciplinados. Qual seria a primeira pergunta? Por quê? Em outras palavras, o que fizemos? Qual lei quebramos? Não houve nenhum aviso, eu simplesmente cheguei na igreja e sentei no assento. Mas eu estou disciplinando todos à esquerda. Seria uma injustiça. Porque vocês, sabendo que sentar-se na esquerda desagradasse o pastor, vocês buscariam sentar à direita, não seria assim? Então Deus estabelece, agora seria diferente se desde a placa na porta, na primeira porta da igreja, ou na porta da igreja, tivesse uma placa, ninguém se senta na esquerda. Lei. Veja bem, então a lei ela veio para estabelecer regras. Veja, o Deus que nós servimos é santo. E o que falta no ser humano hoje? Santidade. Deus que nós servimos é puro. O que está faltando na humanidade hoje? Ser puro. Deus é verdade. O que falta em nós, muitas vezes? A verdade. E isso aconteceu desde o início com Adão. Não foi nem a segunda geração. Veja que o pecado estava para acontecer. É de se entender que ninguém escapou, a não ser Jesus. Então agora, Deus como está na santidade, na pureza, na verdade, sentado no alto e sublime trono. Agora Deus tira esse homem e esta mulher do jardim, lançando-o fora do jardim. Porque na presença de Deus não pode entrar pecado. O primeiro pecado, Lúcifer peca e ele é lançado, da presença de Deus. Então eu quero dizer para você nesta manhã, o teu pecado, o meu pecado nos distancia de Deus. Nos distanciou de uma forma que não tínhamos como voltar. É igual aquela criança que se perde do seu pai e não sabe o caminho de volta. Nós estávamos perdidos, mas Jesus veio a este mundo para entregar a sua vida, para resgatar-nos e trazer-nos de volta ao Pai. Nós não tínhamos como, Cláudio. É distante demais. Veja a onisciência de Deus trabalhando. Deus não seria Deus. Como que Deus estabelece uma regra sabendo que o homem vai quebrar e não tem solução? Deus estabelece o escape. A Bíblia vai dizer que antes da fundação do mundo, o cordeiro já havia sido imolado. O que está dizendo? Um predestino, algo já predestinado antes do começo. Deus já sabia da nossa queda. Deus sabia da queda do homem. Porque Deus estabelece leis e regras. Lembra? Ele é um Deus justo. Quem é justo estabelece leis justas. Quem é verdadeiro estabelece leis em verdade. Quem é puro estabelece leis com pureza. Como que o homem corrompido vai conseguir, então? Não tinha jeito. Então eu quero dizer para você que a lei, ela dependia da graça. A lei depende da graça para a salvação do homem. Porque seria tolice estabelecer regras que seriam impossíveis. Você concorda? Se o patrão chegar para você e diz que eu quero que você produza 100 vezes mais do que você produz um dia, não tem como. Humanamente falando, é impossível. Humanamente falando, para nós obedecermos a Deus, é impossível. Por isso que a salvação está em Cristo Jesus, porque Ele se fez obediente. Ele cumpriu a lei. Veja que alguém teve que cumprir. Alguém não tinha dívida, mas pagou uma dívida. Pagou a minha dívida, a sua dívida na cruz do Calvário. E por isso hoje nós temos salvação. Porque Jesus veio para nos libertar, para nos salvar. Veja que Deus não aliviou, pastor Edson, o peso do pecado. Deus não disse, sabe o quê? Eu fiz isso, mas eu vou riscar isso aqui. Eu fiz esta regra sabendo que o homem não cumpriria, mas sabe o quê? Eu vou voltar atrás e vou rasgar esta parte. Não, o salário do pecado é o quê? A morte. Alguém havia de morrer para que nós estivéssemos aqui hoje. E não é isso que nós vamos participar hoje, da morte de Cristo? Não é isso que nós celebramos nesta manhã tão linda que Deus nos deu?
a morte de Cristo que nos deu vida e vida com abundância. Nós estávamos distantes, perdidos. Mas veja bem, um pecado distanciou o primeiro homem de Deus. Adão peca, Eva peca e são condenados à morte. Distante de Deus agora, servindo a Deus à distância. Mas o plano de Deus é perfeito. Diga para mim, o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito. Nós tínhamos o escape, estava preparado já para nós o escape. Porque Deus é onisciente, Ele é todo sábio. Então Ele estabelece uma forma de redenção. Você sabia que você é a única pessoa, os cristãos são os únicos que têm um Salvador? Das religiões do mundo. Ninguém oferece Salvador, só nós temos. Todas são envolvidas em obras. O que você faz de caridade, o que você faz de bem ao próximo. O quanto que você recita as leis daquele livro, daquele profeta, que eles se chamam de profeta, na verdade são demônios. Só nós, a igreja do Senhor, nos rendemos, nos humilhamos, dizemos, nós não somos capazes, mas eu creio num Jesus que foi capaz, que viveu uma vida sem pecar, e morreu uma morte que não era sua, morreu a minha morte, e hoje tenho vida com Deus, fui perdoado. Só nós, só a igreja do Senhor. Que algo especial, né? Que mensagem profunda e tremenda essa do sacrifício da cruz. A morte que nos deu vida, nos trouxe vida. Nós devemos lembrar que como participamos do corpo e do sangue, lembra da morte de Cristo. Não se esqueça. É um momento especial, é a sua identidade, é a sua vida com Deus. É um memorial para que nunca se esqueça do favor imerecido da graça. Então veja bem, o Velho Testamento, a lei, digamos, ela era, na verdade, só para mostrar. Você pode pular o quão alto você quer, você não vai atingir o alvo. Praticamente estávamos condenados à morte, predestinados à morte, enquanto estávamos perdidos no mundo. Mas Jesus veio para dar sua vida por nós, para nos resgatar da maldição da lei, do peso da lei que nós não podíamos cumprir. Veja bem, parece ser injusto. Parecia ser injusto da parte de Deus. Se você não consegue, por que Deus faz que você exige de você perfeição? Porque Jesus, Ele é o perfeito. É aquele que se entregou por nós. É aquele que pagou a dívida. Você não tinha condição, irmã Bela, mas Jesus teve condição e de sobra para perdoar os seus pecados e nos perdoar de nossas transgressões e nos dar vida com Deus e nos restaurar de novo a comunhão que nós poucas vezes valorizamos. Por que, pastor, está falando que pouco valorizamos? É porque nós passamos a maior parte do dia pensando em outras coisas. Se nós lembrássemos cada manhã do sacrifício da cruz, aquilo que nos livrou do peso da lei, que nos deu vida com Deus, nós teríamos mais louvores em nossos lábios durante o dia. Nós pararíamos para dedicar um tempo do dia à oração, e a maior parte desta oração seria em gratidão a Deus, pelo seu imenso amor, com que nos amou, que entregou o seu próprio Filho, para que nós tivéssemos vida com abundância. Nós que estávamos vivos na carne, mas mortos espiritualmente. Veja o que diz Romanos capítulo 6, verso 11. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus. Jesus veio para dar-nos vida. Jesus veio para nos dar vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estávamos devendo. E quando nós devíamos a Deus, por causa do pecado desta carne, a Bíblia diz que Jesus morreu a nossa morte. Então, é como que se nós, quando batizamos nas águas, é uma cerimônia, onde nós fazemos um ato que simboliza morte para o mundo e para as coisas da carne, e ressuscitamos com Cristo. Mas se morremos para o mundo, para as coisas da carne, nós estamos agora ressuscitando com Cristo em espírito. E quem morre não deve, você concorda? A dívida é válida até
O sujeito está vivo, como morreu, acabou. E nós morremos para nós mesmos, morremos para o mundo e nascemos para Deus. Então, por isso que o pecado perdeu o seu poder sobre nós. Sabe, quem está morto para o mundo está perdoado diante de Deus. Aquele que vive para Cristo vive em obediência àquilo que a lei não pôde oferecer. A lei veio para apenas apontar as nossas falhas e mostrar a santidade de Deus e também nos mostrar que nós precisamos de um Salvador. Infelizmente, existem muitas pessoas. Você percebe que Deus, depois do pecado do homem, houve separação. O jardim do Éden já não era mais lugar de Adão e Eva. Foram lançados fora. Quando você vê o templo, o tabernáculo, o templo, havia um véu que separava a presença de Deus, o lugar, o santíssimo lugar, dos demais lugares. O ser humano tinha um bloqueio. E muitas das vezes nós vamos ver isso acontecer na Bíblia. Cortinas como o véu, o Jordão era uma separação, o povo passava. Bloqueios para chegar à presença desse Deus, por causa de sua santidade, por causa de sua pureza. Deus não coabita com o pecado? Não. Não há lugar para o pecado na presença de Deus. Mas pastor, eu sou o pecador justificado. É diferente. O pecado que estava sobre a sua vida, que você peca diariamente, o arrependimento seu alcança a misericórdia de Deus não por causa da sua humilhação, não por causa do seu arrependimento, mas por causa do sangue carmesim que uma vez verteu na cruz do Calvário, nos purificando-nos de todos os nossos pecados. Pastor, mas essa mensagem, por quê? É importante você entender que antes de participar do pão e do vinho, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus, que você saiba o que foi feito, o porquê que isso existe, o porquê nós nos reunimos neste dia para celebrar o corpo, a morte de Cristo, através do pão e do vinho. Veja o que diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 3, versículo 19. Abra a sua Bíblia, eu quero que você leia. Ora, nós sabemos que tudo o que diz a lei, aos que estão debaixo da lei, para que se cale toda a boca e todo o mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Está aqui resumido o porquê da lei. Primeiramente, para que calasse os lábios. Lembra que eu fiz uma ilustração aqui? Os da esquerda aqui, não sei por que a esquerda, mas da esquerda, né? Eram disciplinados. Os da esquerda. E a pergunta era, por que eu estou sendo disciplinado? Eu não fiz nada. O que eu fiz de errado? Eu não sabia de nada. Então a lei foi dada para que ninguém tivesse uma desculpa. Veja que também outra razão é que, na verdade, nós somos moralmente responsáveis. Deus nos fez a sua imagem e sua semelhança. Deus não trouxe à existência o homem como as demais criaturas, com o poder da sua palavra. Houve um diálogo, houve uma conversa, houve um planejamento. E Deus nos faz pessoas, homens, seres humanos, moralmente responsáveis. Existem leis e regras que você pode quebrar. Você pode dizer, mas eu não sabia que matar era errado. Dentro de você existe o conhecimento de que tirar a vida do próximo é errado. Você pode ser da tribo mais distante, indígena, menos civilizada, ou melhor, não civilizada. O homem, o índio, sabe muito bem o certo e o errado. Porque convicção está dentro dele, daquilo que é certo e errado. Moralmente responsável. Deus nos fez assim. Mas para melhorar um pouco, Deus dá a lei. Agora não tem nem como escapar. Está escrito. Está escrito, como diz aqui o texto, Paulo escreve aos Romanos, dizendo, para que calasse todos os lábios. Imagina que bagunça seria no céu, pastor Paulo. Se nós chegássemos lá e dizer, não concordo, por que eu estou aqui? Por que eu vou ser julgado para o inferno? Eu não sabia, eu não conhecia, ninguém me disse. Mas Deus dá a lei para que todos soubessem dos seus pecados. Na verdade,
para mostrar que todos ficam curtos, na verdade, fall short, né, que o inglês seria. Nós não chegamos diante de Deus e nós somos bastante limitados. Não temos nem desculpas. Nós caímos curto da graça de Deus, talvez seria uma palavra, uma tradução. Estamos curtos. Nós não temos condição de nos apresentar a Deus e tentar justificar-nos. E Deus deixou bem claro, a lei veio para que você nem tente, nem comece. Veja que Deus, na sua onisciência, Ele conhece o que passa nos nossos corações antes de formar-se palavras nos nossos lábios. Deus sabe a intenção do nosso coração. E Ele é justo juiz, Ele vai nos julgar. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, somos liberados do pecado, somos perdoados, temos vida com Deus, a lei já não está mais em rigor, a lei veio para condenar, mas nós fomos justificados. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nem o seu próprio Filho Ele poupou, mas nos entregou. Jesus foi entregue por você. Jesus foi entregue por você para que você pudesse estar aqui hoje, glorificando e exaltando o seu nome. Para que você e eu tivéssemos chance de nos apresentar num culto como este. E poder oferecer um culto de adoração e louvar o nome do Senhor. Nós estávamos tão perdidos que nem por aquelas portas podíamos entrar. Mas Jesus veio. E a graça foi manifesta. Ele se entregou sem reserva. Como eu disse antes, o pecado não foi aliviado. Jesus pagou o preço. Ele pagou o preço com a sua própria vida, derramando o seu próprio sangue, se entregando por nós. Razão de sobra para nós glorificarmos a Deus. Nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Isso Deus criou. O pecado entrou e mudou o quadro. Deus não mudou, fomos nós. Deus não nos perdeu, nós nos perdemos. Nós saímos da presença de Deus. Deus não nos lançou fora. Nós saímos por escolha própria. Aquilo que nos distanciou de Deus é o mesmo que distanciou Adão de Deus. O pecado. Sim, o pecado. A desobediência. E aí é interessante que Paulo agora está fazendo a separação das duas coisas. A lei está efetiva? Está efetiva. Lógico que sim, para muitos que estão ainda do outro lado do véu. O véu não se rasgou para todos. O véu se rasgou para os que são chamados, para os que estão na presença de Deus, para os que receberam Jesus. O véu foi rasgado, temos comunhão com o Pai. Hoje nós que estávamos longe, estamos perto de Deus em Cristo Jesus. Mas existem milhares de pessoas que ainda existe um véu que separa a presença de Deus. Porque se não tem a graça, está 100% em vigor a lei. E a lei que nunca justificou. Esse irmãozinho aqui que um dia vai se converter em nome de Jesus, o judeuzinho. Eu fico pensando como que será se quando Deus estabelece com Moisés ali a lei e o sacrifício era para ser continuamente, perpetuamente o sacrifício de animais. Por que a igreja hoje não sacrifica? Porque o perfeito já foi entregue. Não é mais um cordeiro hoje, amanhã um cordeiro diferente, um outro cordeiro. Não. O cordeiro de Deus, o cordeiro, aquele que João Batista vendo diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto aqueles que encobriam, mas quem está na lei precisam estar encobrindo os pecados ainda. Qual seria, se a transição para os judeus, o que aconteceu? Cessou os sacrifícios, porque eles não têm um templo para sacrificar. Como é a justificação se eles não têm Jesus? Não estou sacrificando para apenas encobrir, porque os que seguiram a Deus antes de Jesus sacrificavam. Nós não temos aqui o cordeiro de Deus não foi enviado ainda, mas Deus deixou bem claro, enquanto esse dia não chega, você sacrifica o cordeiro.
Você oferece o sacrifício pelo pecado da humanidade. O sacerdote fazia isso uma vez por ano no templo. Como é que ficou esse assunto? Qual é a justificativa? Jesus é o Cordeiro de Deus. Infelizmente eles não receberam. E ainda hoje estão aguardando a vinda de Jesus. E nós estamos aqui glorificando esse Jesus, participando do banquete espiritual pela morte de Cristo, o pão que é corpo de Cristo, o sangue, e aqui simbolizado pelo vinho, que é a salvação que eles ainda aguardam chegar. Mas nós, porque somos mais do que bem-aventurados, diz a palavra do Senhor. Somos bem-aventurados porque nós temos o perdão. E eu vejo aqui a ousadia de Paulo, ele desafia a própria morte. Veja comigo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 56. Do 55 em diante. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei. Mas graças a Deus, ele diz que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você é vitorioso em Jesus Cristo. Você é vitoriosa em Jesus Cristo. Jesus te dá vitória. Nem a morte, nem o pecado, nem a lei pode nos separar de Deus, porque aquele justo desceu a este mundo para morrer a nossa morte, para pagar a nossa dívida. Paulo, com ousadia, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Nós somos libertos, graças a Deus, ele diz que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É muito simples. Nós não podíamos. Nós estávamos presos à morte e o pecado. E a lei que estava em nossa mente nos acusando, dizendo: você quebrou a lei, você quebrou a regra, você vai para o inferno. Mas Jesus se fez maldito por cada um de nós. Foi pendurado numa cruz, no madeiro que não lhe pertencia. Nos deu direito que nós não tínhamos. Hoje nós estamos perto. Hoje você está perto de Deus. Hoje nós somos feitos filhos de Deus por causa da morte de Cristo. A letra veio para acusar. A letra veio para nos mostrar que nós éramos dignos do inferno. Nós éramos rebeldes, o nosso pecado nos distancia de Deus, e está corretamente, está certíssimo. Quando você começa a estudar a santidade de Deus, a perfeição de Deus, o que eu posso fazer? O que eu tenho para oferecer a Deus, Eunice? Quando a gente olhamos para Deus, a sua santidade, a sua perfeição, o seu trono que está acima de todo, como me apresentar a Deus? Em Jesus, nós nos apresentamos. Porque Jesus pagou o preço. Ele fez aquilo que era impossível para esta igreja fazer. Ele foi perfeito, do começo ao fim. Ele fez o que nós não podíamos fazer. Ele entregou o que nós não tínhamos para entregar. Uma vida de santidade. Uma vida perfeita, imaculada. Ele se entrega, dando-nos direito de chegar à presença de Deus. Veja bem, que privilégio nós temos. Que privilégio que aquilo que nos uniu a Deus foi o sacrifício de outro. O simples receber, o simples aceitar, o simples confessar que Jesus nos purifica de todo o pecado e nos traz paz com Deus. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Veja aí a força da lei. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quem tem o Espírito está vivo. Quem tem o Espírito Santo de Deus está vivo. É Deus que nos salvou. Foi a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Veja que o homem até tem vontade de se justificar diante de Deus.
Quantas vezes nós dizemos, mas eu não sou como tal, eu não peco tal, eu não faço isso. Na verdade, irmãos, nós temos que lutar contra o pecado, sim. Mas a salvação somente Jesus pode nos dar. Só Jesus pode nos justificar diante de Deus. Adão e Eva tentaram se justificar com as folhas de figo, mas foram em vão. Foram frustrados porque aquilo não era justificativa para eles terem pecado. Deus providencia pele de animais, o primeiro sacrifício ali na cruz, ali no jardim ainda, para justificá-los, ou melhor, para encobrir a nudez daqueles primeiros irmãos. Nós estamos ligados a Deus em Cristo Jesus, enquanto o homem perdido está ligado à lei. Terrível coisa, irmãos, é cumprir a lei. É uma tentativa impossível. Nós nunca vamos conseguir. Nós não temos condição. Mas em Cristo Jesus nós fomos sepultados. Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo da morte, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai, assim andemos nós também na novidade de vida. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos sem rumo, sem direção antes de Jesus. Hoje nós temos paz com Deus. Nós precisamos buscar viver nossas vidas em humilhação e humildade na presença do Senhor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Existe um hino muito lindo. Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por nós. Você é um pecador, mas você é justificado. É Deus quem nos justifica. É Deus que abre a porta para que nós entramos novamente. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por que isso, pastor? Porque somente Jesus pode pagar o preço. E como sacrifício naquele dia, Ele era o sacerdote também. Ele era o templo ao mesmo tempo, Ele era o sacrifício, Ele era o ofendido, Ele era o próprio Deus que foi ofendido pelas nossas transgressões. E quem mais pode nos perdoar, senão o ofendido? Veja como foi perfeita. Não teve a mão de homens. Não foi um sacrifício feito por um sacerdote pecador, não, porque invalidaria o sacrifício. O ritual, tudo tinha que estar perfeito. O cenário tinha que estar preparadíssimo para que o sacrifício, que era simbólico, fosse oferecido. E agora, como vai ser de qualquer maneira? Assim, de qualquer maneira, foi feito durante todos aqueles milênios, que os animais eram degolados, o animal tinha que ser de um ano, tinha que ser imaculado, tinha que ser em perfeita condição, tudo apontando para o sacrifício de Cristo. Agora, Jesus veio para se entregar. E Jesus, Ele era o templo, Ele era o sacerdote, e Ele era o sacrifício. Veja que não houve espaço para nada imperfeito. Outra coisa, foi voluntário. Um outro sinal que mostrava a imperfeição, que um animal não podia se entregar por livre e espontânea vontade, está ainda para nascer, nunca houve um animal que estava pronto para morrer. Era sempre pego amarrava, pegava, segurava, talvez o bicho se esperneava, porque a morte, não, os animais também não querem morrer. Mas Jesus, o que Ele faz? Você lembra quando Jesus é buscado pelos romanos? Lembra quando Ele foi pego à força, à violência, e levaram Ele contra a sua própria vontade? Lógico que você não vai lembrar, porque isso não é bíblico. A palavra do Senhor diz que Ele se entrega. Ele se entregou por amor de nós. O seu amor era maior do que o medo da morte. Houve um momento onde Ele pede: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Mas simplesmente para concluir dizendo: não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Jesus estava vendo esta igreja. Jesus estava vendo cada um de nós, e Ele mediu a dor, porque Ele era um ser humano também. Ele tinha um corpo como o nosso. E Ele percebeu a dor, o seu sofrimento. E por um instante, a Bíblia diz que Ele estava abatido, a sua alma estava abatida.
vendo a cada um de nós. O amor que Ele tinha por cada um de nós, o amor de Deus para conosco. Ele escolheu prosseguir adiante. Momento de decisão, momento de desistir. Certamente chegou ao coração de Jesus, eu não precisava passar por isso, como ser humano como nós. Eu não precisava me entregar, não fui eu que pequei, não infringi uma só lei, nada está contra mim. Mas vendo nosso estado, a situação da humanidade, Ele se entregou por nós. Morreu a nossa morte, nos deu chance, nos deu caminho aberto para sermos salvos e tornarmos filhos de Deus. E assim somos nós hoje. Romanos capítulo 6, versículo 11. Assim também vós considerei-vos como mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, estarei encerrando. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é triste ver que muitas pessoas buscam condenar-se, atribuindo problemas do passado para que, como se fosse um bloqueio entre a pessoa e Deus, quando a própria palavra de Deus está dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Verso 14, pois o pecado não tem domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, o favor imerecido. Louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio nós temos de fazer parte desse grupo, desse corpo, de ser parte do corpo de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Deus é por nós. Quem será contra nós? O que nos separará do amor de Deus? A tribulação, a prova, as dificuldades da vida que são reais. O texto vai dizer que nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A salvação chegou. A lei, existe uma lei que está efetiva na vida daqueles que estão fora do Senhor, que ainda não receberam Jesus, e por isso nós temos que pregar o Evangelho enquanto é dia, para que essas pessoas se convertam também, e elas possam participar desta graça, o favor imerecido. Nós não estamos condenados mais, nós somos justificados. Jesus nos justificou na cruz do Calvário. Coloque-se de pé. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para celebrar a Cristo, celebrar a morte de Cristo, aquela que nos deu direito de vida e vida com abastança, abundante vida nós temos em Cristo Jesus. O imenso amor de Deus foi demonstrado naquela cruz. E ao celebrarmos nesta manhã o corpo de Cristo, a ceia do Senhor, participamos aqui do pão. Eu quero convidar a você a lembrar do momento. Tenta visualizar a morte de Cristo, do justo, como sua morte, a minha morte. Como nós falamos aqui, nós não tínhamos nada para oferecer a Deus. O nosso pecado nos separava de Deus. Não tínhamos um culto a oferecer. Mas pela morte de Cristo fomos justificados. E por isso estamos aqui alegres, para louvar e bendizer e glorificar o nome do Senhor. Curva sua fronte, eu quero orar. E aí estaremos participando da ceia do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso coração se alegra na Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo sacrifício da cruz do Calvário, onde ali o Senhor não poupou o Teu Filho, onde Ele ali toma o nosso lugar. Aquele lugar não pertencia a Ele, pertencia a cada um de nós aqui neste dia. Mas a morte do Teu Filho nos justificou, nos deu condição de entrar aqui. Nos purificou dos nossos pecados, nos deu direito de sermos feitos filhos de Deus. Senhor, nós queremos Te agradecer por tão imenso amor. Queremos Te agradecer por tão imenso milagre, Senhor, que ali foi entregue por nós, o Teu Filho, para salvar nossas vidas. Aqui está uma igreja lavada e remida no Teu sangue.
Abençoa, meu Deus, que ao participarmos da ceia, podemos lembrar verdadeiramente o que estamos celebrando. A nossa nova identidade. Já a lei não tem força sobre nossas vidas, porque nós estamos debaixo da tua imensa graça. Nós não tínhamos condição, mas o Senhor nos fez novamente o povo teu. Nós não tínhamos nada que oferecer, mas agora em Cristo Jesus nós temos um louvor para te entregar. Abençoa teus filhos, ó Pai. Fortalece-nos, ajuda-nos cada dia a viver em santidade, segundo a tua palavra, em obediência à tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, ao participar da ceia, nossos corpos sejam fortalecidos, nossas mentes, nossas vidas sejam restauradas, Senhor, ao estado agradável que te agrada, Senhor, eu te peço. Abençoa teus filhos que aqui estão, todos que participarão desse banquete espiritual. Nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Jesus. Assim nós oramos a ti, te damos graças. Amém e amém.